Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente ao convite da Fernanda Dias para que estivéssemos aqui hoje fazendo essa participação no Projeto 100 e agradecer também à espiritualidade amiga que nos proporciona um momento de reflexão íntima para o nosso próprio aprimoramento. Nós rogamos à espiritualidade amiga que nos auxilie a buscar e a alcançar a essência da mensagem que nos foi incumbida para o dia de hoje. Nós ficamos responsáveis pelo capítulo 30, Orientação Espírita, do livro Religião dos Espíritos. E nessa página, o Emmanuel ele vem fazer um comentário a respeito da questão 802 de O Livro dos Espíritos. Nós gostaríamos inicialmente, para a nossa reflexão de hoje, iniciarmos fazendo a leitura dessa questão, porque ressaltamos que é importante essa contextualização. Vamos entender o porquê do Emmanuel ter ditado aquela belíssima página ao Francisco Cândido Xavier. Estavam eles numa reunião pública espírita, traçando os comentários pertinentes a essa questão que nós vamos fazer a leitura, e no final dos comentários o Emmanuel vai e nos traz essa página que nós vamos refletir hoje. Questão 802 de O Livro dos Espíritos, relembrando que está contida no capítulo 8, livro 3º, Lei do Progresso. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? E os espíritos vão responder: desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. E a humanidade vem, há muito tempo, buscando esses prodígios que nós podemos chamar de sinal nos céus, remetendo a página ao capítulo 16 da obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Enquanto nós estávamos fazendo a reflexão a respeito da página Orientação Espírita, nos veio em mente esse diálogo de Jesus com Tomé a respeito do sinal nos céus a que a humanidade vem buscando, quando na verdade Deus nos dá esses sinais a todo tempo. Se pararmos para observar a beleza da natureza, a grandiosidade da vida por si mesmo, quem nós somos, será que já refletimos a respeito do quão é grandioso tudo isso? Universos dentro de universos, numa criação infinita, e Deus que existe desde todo sempre. Para nós já é difícil conceber um ser que não teve um início, que não tem um fim. Nós que somos criaturas temos um início, mas não teremos um fim, e que cria desde todo sempre, que não cria um único ser idêntico ao outro. E nisso nós já podemos perceber a grandiosidade da criação. E aí a questão é: por que ainda estamos buscando sinais nos céus, grandes prodígios, quando na verdade a vida se desenrola e se desenvolve num grande palco de milagres e prodígios diários? E não nos referimos aqui à palavra milagre na sua conceituação usual de algo sobrenatural, mas ao contrário, de algo completamente dentro das leis divinas, e que nós estamos buscando a compreensão dessas leis para entender quem somos e o que estamos fazendo na Terra neste momento. Nós gostaríamos muito de compartilhar
com os irmãos que nos ouvem nesta hora alguns trechos desse capítulo que vai nos auxiliar a ouvir a resposta do próprio Jesus a respeito dessa busca de sinais no céu. Tomé estava ali querendo agradar aos fariseus, querendo agradar aos doutores da lei, que haviam convidado Jesus a ir conhecê-los, mas queriam que Jesus realizasse um prodígio. E Tomé aceitou essa incumbência de ir lá convencer o mestre a ir lá até os doutores da lei realizar esse prodígio. E vamos ver alguns trechos desse magnífico diálogo de Jesus com Tomé, que temos a certeza que responderá a nós mesmos indagações muito íntimas, porque o Cristo, quando falava com os seus discípulos, não falava ali para personalidades encarnadas transitoriamente naquele momento, falava para espíritos imortais e falava para a humanidade inteira, porque proclamava com o seu verbo divino verdades universais que são válidas não só nesse planeta, mas em qualquer canto do universo, dos universos sem fim, que são obra e fruto da criação do nosso Pai. Nós vamos iniciar com um trecho em que Jesus vai dizer para Tomé assim: julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita na eternidade de sua glória? Ou um César romano que terá de rolar do seu trono, enfeitado de púrpura, para o pó tenebroso da sepultura? E Tomé vai dizer: mestre, compreendo as vossas observações divinas, no entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus, mestre. E Jesus vai dizer a Tomé: mas, se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Se nós não somos capazes de reconhecer a presença de Deus no dia a dia das nossas existências, como vamos reconhecer a presença de Deus num sinal do céu? Ainda que ele houvesse, que fosse feito, será que nós acreditaríamos que seria fruto da inteligência divina, a inteligência soberana do universo? Porque quando nós estamos dispostos a negar Deus, ele pode se materializar na nossa frente, se assim fosse possível, porque para ele nada é impossível, e nós não creríamos. E prossegue Tomé na sua insistência: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E Jesus vai responder: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições, anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal, Tomé, é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Tomé ali começa, a partir daquele momento, a refletir a respeito da questão do sinal nos céus. E o tempo passa e ocorre a crucificação de Jesus
Tomé ali um pouco atordoado e até a gente poderia dizer que acovardado, se disfarça, mas se embrenha ali no meio da multidão e segue o mestre. Quando a cruz é erguida, ele buscando de Jesus alguma palavra amiga, ouve do mestre a seguinte afirmativa. Jesus, já lá no alto da cruz, se dirige a Tomé e diz: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. E isso faz com que Tomé comece a dar os seus primeiros passos na compreensão do sinal do céu. Mas, não obstante as palavras do Cristo tenham atingido em cheio o coração de Tomé, os seus raciocínios não conseguiam ainda acompanhar as afirmativas do governador da terra, que na sua imensa sabedoria trazia tudo o que explicava com simplicidade. E então, após a crucificação, Jesus faz as suas aparições para Maria de Magdala, para Pedro, para João, mas Tomé ainda não tinha visto o Cristo ressuscitado. Até que um dia eles estavam todos reunidos e Jesus adentra a sala onde havia aquela reunião, como nos velhos tempos, dizendo: paz e bom ânimo. E Tomé, olhando ainda atordoado naquela figura divina que ele via, ele viu Jesus ali na cruz, ele viu a morte do corpo físico do Cristo, e não obstante tudo aquilo, Cristo estava ali de pé, de frente a Tomé. E Tomé, ainda assim, não estava crendo. E Jesus, que lia os pensamentos de todos eles e que lê os nossos, estende as mãos e diz: Tomé, toca as minhas chagas, sente, Tomé, sou eu que estou aqui. E mais uma vez, Jesus lhe dá a lição imorredora: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal, porque a nossa senha, Tomé, é o completo sacrifício de nós mesmos em favor dos nossos irmãos. E aí os irmãos que nos ouvem devem estar nessa hora se perguntando: mas Marcele, não era para você fazer o comentário da orientação espírita? Por que você está a fazer a leitura do Boa Nova? É porque acreditamos que entre o Livro dos Espíritos e a página do Emmanuel, o Boa Nova, nesse nosso contexto, se faz como uma ponte para que possamos compreender o porquê que Emmanuel vem nos trazer aquelas palavras. Ele nos diz que nós fazemos inúmeras petições ao mais alto, mas nos esquecemos que Jesus também nos pede conta com os nossos braços e com as nossas forças no trabalho em favor dos nossos semelhantes. Porque o sinal dos céus do cristão é a completa renúncia de si mesmo em favor do seu semelhante. Emmanuel vem a nos relembrar da caridade que somos convidados a fazer por Jesus para com o nosso próximo. A lei maior que rege todo o universo e que Jesus veio a proclamar é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós nos perdemos pedindo e pedindo e pedindo, e esquecemos de ouvir o apelo do mais alto que nos convida a fazer também pelo outro. Porque há determinadas situações e petições nossas que só serão atendidas através do trabalho e do esforço ao nosso próximo. Quando Deus nos criou a cada um, colocou nos nossos corações sementes de virtudes que só hão de desabrochar através do nosso esforço. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm nos revelar que os esforços que Deus pede de nós são muito pequenos. Basta que a gente dê o primeiro passo. O restante é o Criador que realiza em nós. Os esforços são mínimos,
Mas ó, quão dentre vós fazeis esforços. É isso que Emmanuel nos convida, nessa orientação que ele traz aos espíritas, que podemos dizer que são orientações aos cristãos, porque o verdadeiro espírita precisa, para ser verdadeiro espírita, ser um verdadeiro cristão. E ser cristão é amar ao próximo. Não importa em qual momento ele esteja, amar aquele que nos ama se faz muito fácil, muito simples, porque temos laços fluídicos de afinidade, mas o grande convite é o esforço para amar aquele que se nos apresenta adverso aos nossos ideais e às nossas opiniões. Amar aquele que faz tudo contrariamente àquilo que consideramos ser o certo e ser o justo para as nossas vidas. São eles que mais precisam do nosso amor, das nossas orações sinceras e da nossa compreensão. Porque é somente essa energia amorosa que fará com que nós, enquanto humanidade, despertemos para o amor de Deus e reconheçamos a presença divina em todos os seres e todas as criaturas, porque se nós consideramos que Deus é o nosso Pai, estamos implicitamente nos considerando como verdadeiros irmãos. E como irmãos que somos convidados a nos auxiliarmos mutuamente, seja dentro do lar ou seja fora dele. Nos auxiliar não significa nos julgarmos e nos condenarmos, nos acusarmos e apontarmos os dedos. O convite do Cristo é o amor. A justiça divina se faz a todo tempo e já está se fazendo em cada um de nós, a cada um segundo as suas obras. Relembrando sempre que a lei de justiça não é só de justiça e não se perfaz através dos nossos conceitos equivocados a respeito de justiça, que muitas das vezes parecem mais com vingança. Mas a justiça divina se perfaz numa tríade: justiça, amor e caridade. Sempre a justiça divina está seguida da misericórdia e do grandioso e infinito amor de Deus por todas as criaturas. E se o objetivo da criação é que nos assemelhemos àquele que nos criou, precisamos começar a exercitar essas virtudes de amor e compreensão, porque a construção do reino dos céus não é fora de nós, é dentro. E conhecendo a nós mesmos e reconhecendo aquilo que nos afasta do amor de Deus e trabalhando isso em nós, estaremos verdadeiramente nos aproximando dele e da felicidade que é uma fatalidade das nossas vidas. Por mais muitas vezes nós atrasemos esse momento de plenitude com o Criador, ele se dará em algum momento das nossas existências. E cabe a nós decidirmos se iremos mais rápido ou se iremos mais devagar. E nós contamos que possamos, o quanto antes, abandonarmos tudo aquilo que já não mais nos serve, que já não mais nos cabe, que são o orgulho e o egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade, e darmos as mãos verdadeiramente como irmãos, caminhando juntos. Se um cai, o outro estende a mão e ajuda a levantar. Se um se perde e está endurecido, nós oramos com toda a fé, com todo o fervor e com todo o amor que há nos nossos corações, para que esse irmão se reerga, não desejando para ele uma justiça crua e fria que o faça sofrer indefinidamente, mas sim uma justiça divina que o recomponha e o recoloque no lugar do bem, da verdade e da luz, porque é essa a justiça de Deus. E é isso que nós somos convidados a fazer: amar as leis divinas e cumpri-la nas nossas consciências, na certeza de que quando auxiliamos o nosso próximo, Deus faz o resto e o nosso objetivo é modificarmos a nós mesmos e não o outro. O nosso rigor deve ser para conosco e não para com o nosso irmão. Ao irmão, a gente estende a mão, como Chico nos disse. Aos outros eu permito que sejam como são,
mas a mim sou como devo ser. Nós desejamos, relembrando as palavras do Cristo na obra Boa Nova, paz e bom ânimo a todos aqueles que nos ouvem nesta hora e a toda a humanidade. Persistamos no bem, porque o bem só não virá se nós desistirmos dele. Basta que continuemos. Momentos de dificuldade enfrentaremos. Estamos oscilando, estamos passando por diversas situações que nos convidam muito fortemente a decidirmos os nossos caminhos. Se continuaremos firmes no bem ou se nos afundaremos nas trevas de nós mesmos. Mas o convite é paz e bom ânimo. Persistamos, porque Jesus nos estende as mãos e Deus, o nosso Pai, nos aguarda com os braços abertos, filhos pródigos que somos, de retorno ao colo de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos.